A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Marcos 4, a partir do versículo 35. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 41, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Evangelho de Mateus, voltando aí, capítulo 14. Evangelho de Mateus 14. A partir do versículo 22. Mateus 14, 22. Ele diz: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Voltando a Marcos, ainda nessa mesma passagem, capítulo 6, contando essa mesma história, onde Jesus anda por sobre as águas. Versículo 45. É a mesma história, é o mesmo fato, contado por Marcos. 6,45 diz: Logo a seguir,
compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Amém? Nós estamos numa série chamada A Parceria que Funciona. Hoje nós vamos falar sobre a parceria que funciona nas adversidades. A parceria que funciona em meio às tempestades. A parceria que funciona em meio às dificuldades. A parceria que funciona em meio às lutas. E está aí algo que é distribuído democraticamente sobre toda a cabeça na face da terra. Problema, aflição, adversidade é algo distribuído democraticamente sobre todo ser que respira na face da terra. Até os animais têm sempre um predador à espreita para tornar aquele dia aprazível de colheita, comendo ali a sua graminha, comendo ali o pasto. Me vem uma onça do nada e torna o dia da vaca um dia perigoso. Problemas, adversidades e tempestades são distribuídas de forma democrática. Não importa a classe social, não importa o nível intelectual, não importa o grau de instrução, não importa se mora no Brasil, na Europa ou nos Estados Unidos, não importa se mora em mansão, se mora em barraco, não importa se você tem um carro do ano ou se você tem uma Brasília amarela, não importa. As adversidades vêm. E pior, elas vêm quando nós não esperamos, vêm na intensidade que nós não controlamos, mas elas vêm. Não há circunstância, não há vida nesta terra que não tenha enfrentado ou esteja enfrentando ou venha enfrentar adversidades. Quem aqui nunca enfrentou uma, levanta a mão. Quem acha que nunca mais vai enfrentar, levanta a mão. Porque não está no nosso controle. Mas nós vamos ver hoje algo fundamental para que nós saiamos de toda e qualquer tempestade inabaláveis. Há algo que diferencia todos os seres da terra. Há algo que distingue todos os seres que habitam na terra. A tempestade é verdade, vem para todos. A adversidade é verdade, vem para todos. O problema é verdade, vem para todos. Os problemas conjugais, enfermidades, desemprego, falta de pão, vem para todos. Mas o escape, a saída, a alternativa, vem para alguns. É democrático o problema, mas a solução, não. A saída da tempestade, não. A saída do problema não é para todos. Ou pelo menos, nem todos buscaram ou têm a chave que nos tira do problema, que nos faz sair da tempestade. Ainda que tenhamos que andar por sobre as águas.
Jesus passou por dificuldades. Jesus suou gota de sangue no Getsemane. Jesus chama os discípulos e diz: olha, eu vou me retirar para orar, vocês ficam aqui, enquanto eu vou ali orar, porque a minha alma está angustiada até a morte. E alguns podem dizer: mas era Deus, era Jesus. Então, Jesus agora é um artista. Jesus agora faz teatro. Jesus diz que ia orar, mas não estava angustiado. Jesus levou açoites, saltou 2 metros de altura, mas não sentiu dor, porque ele é Deus. Estava todo mundo assistindo uma peça de teatro. Jesus sendo açoitado, Jesus sendo esbofeteado, Jesus sangrando. Não, é sangue cenográfico. Jesus disse: moça, me dá água porque eu estou com sede. Mas eu não estou com sede, eu sou Deus. É só para você, né? Estou fazendo um contexto aqui só para você entender a mensagem, moça. Quem precisa de água é você, eu sou Deus. As pessoas acham que Jesus vivia andando por sobre as águas. Eu vou lá no São Judas. Era assim. Não, hoje eu vou na sinagoga lá do bairro São Francisco. Os discípulos, não, eu vou lá em Betsaida. Jesus pôs os pés no chão. Jesus parou no poço de Jacó e pediu água porque ele estava com sede. Jesus, quando soube que Lázaro já era morto, diz: onde ele está? Me leva até lá. Ele estava lá já há 4 dias. E Jesus, a palavra diz que ele chorou. Não, mas Jesus é um artista, é o melhor que tem. Ele sabe encenar muito bem. Jesus chorou. Jesus teve fome, teve sede. Jesus passou por angústia. Jesus teve medo. E nós achamos que nós não. Jesus teve que se dobrar para orar, para buscar livramento, para buscar direção. Marcos capítulo 1 diz que ele vai na sinagoga, como todos os sábados, lá prega a palavra usando a mesma Bíblia, as pessoas se impressionam, o demoniado aparece e reconhece que ele era o santo de Deus, manda sair, vai para casa, as pessoas se acumulam na porta da sua casa, ele sai alta madrugada para orar, e os discípulos procurando onde ele estava. E ele orou e buscou, os discípulos vieram: mestre, olha, o povo está lá. Não, vamos andar e pregar, porque essa é a minha missão e essa é a ordem do meu Pai. Buscou direção e oração na alta madrugada. Eu ultimamente não, tem um bom tempo, algo que foi dito sobre o apóstolo Sinomar, que ele diz que há muitos anos ele não vê o sol nascer na cama. Há muitos anos ele não vê o dia raiar deitado na cama. Mexeu aí? E eu estou desse jeito. Minha esposa aqui já sabe. 4 horas, 3 e pouca, 4 horas. É porque eu fico com a televisão ligada, aí eu tento me rebelar contra isso, sabe? Aí eu rodo os canais todos. Aí volta no mesmo. Aí eu levanto e vou ler Bíblia, vou orar. Os irmãos da célula já sabem que recebe 3 da manhã, 4 da manhã, a leitura do dia. As adversidades vêm mesmo fazendo tudo certo. Acordando de madrugada para orar, acordando de madrugada para interceder, para ler Bíblia, fazendo tudo certinho. A tempestade vem também. A tempestade vem para quem está fazendo tudo certo, a tempestade vem para quem está fazendo tudo errado. Ela não faz acepção de pessoas. Ela vem. Pessoas estão assim no auge da sua vida profissional, da sua vida conjugal, da sua vida financeira, de todas as áreas da sua vida,
vai ao médico fazer um check-up e recebe lá um diagnóstico. Eu fui ao médico cardiologista para ele me liberar para eu fazer atividade física. Ele fez nem pensar. Eu não sei como é que você está andando. Você está com uma coronária com 60% e a outra com 80%. Eu fiz, 6 meses atrás, eu joguei uma partida de futebol. Então eu pulei uma fogueira, ele dá grande. Eu levantei, ele falou assim, agora nós vamos fazer um cateterismo. Aí pegou meu bracinho, médico é fogo, né? Esticou meu bracinho, passou assim, a gente vai fazer um furinho aqui. Aí já senti o corte. Eu levantei, eu saí assim. Aí ele me chamou. Volta aqui. Senta aí. Foi Deus que te mandou aqui, viu? Foi Deus que te mandou aqui hoje. Genro do doutor Paulo Marcelo, doutor Arthur. Pode ficar tranquilo. Duro é quando você chega aqui infartando. Vamos programar, vamos fazer uma ponte mamária, vamos fazer um estente não sei o que, estente não sei o que lá. Aí você vai no médico, o outro diz assim, não, mas a gente faz uma cirurgia minimamente invasiva, é um corte de 10 centímetros aqui e uma perna para poder passar a câmera. Essa aí, a recuperação é rápida. Aí não, procura outra opinião. Fui no outro, nos antigão. Ele falou assim, não mexe com isso não. Aqui em Goiás não tem ninguém que saiba mexer com isso aí com segurança não, sabe cirurgia aí. Faz normal, racha o peito. Aí minha esposa, faz, eu fiz. Faz essa aí, que é mais segura. E eu fiz assim, você não está me ajudando. Virei para a Camila, eu fiz aí, o que você acha? Ela, você que sabe. Eu fiz, não. Essas coisas não respondem assim, não, que resposta dura, seca. Voltei lá no médico. Fiz, doutor, é o seguinte, disseram que essa aí que o senhor está falando aí não é muito segura, não. A outra, não, a gente faz as duas. Só se você quiser escolher, se você quiser fazer a convencional, a gente faz. Eu fiz, doutor, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Se eu tiver que tomar essa decisão, o senhor não vai me ver aqui nunca mais. Eu não volto aqui. Então faz a outra. Se não der certo, não deu. Fazer o quê? Faz a outra, tranquilinha. Não, eu não aguento ver sangue. E eu não vou aguentar esse troço, não. Mas foi um avalanche, foi uma tempestade que veio quando eu achava que estava tudo bem, está tudo fluindo, e eu vou parar na mesa de cirurgia. Eu tenho medo de injeção. Cadê a irmã que está ali? Ó? Vacina. Aquele dia que eu fui lá tomar vacina, foi um terror para mim. Suava, bicas. Eu não aguento ver agulha. Minha esposa fez a cirurgia, eu caí duro no meio da UTI. A médica foi mostrar lá, olha, foi tudo bem. Eu falei, não! E aí eu comecei a puxar, e Camila perguntando, e traz hidratante, não sei o quê, traz não sei o que lá, e tal, e aquele negócio. E eu falei, pai, eu estou passando mal. E aquela coisa, aquela confusão, e gente conversando. Eu falei assim, ela pediu para comprar hidratantes e tal. Ó. Eu fiz assim, Camila, vamos comprar os produtos, a gente volta aqui e traz. Bora. Ela, não, tá bom. Aí eu já saí assim, sabe? E Camila conversando com a médica. E eu escorei no balcão, parecendo um balcão de bar. Eu virei de frente, assim, as enfermeiras tudo olhando para mim. Eu fiz, elas vão ver que eu estou passando mal. Eu estava desesperado já. E Camila conversando. Eu falei assim, Camila, vamos! Foi fração de segundo. Só vi o pessoal, como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? Paulo, seu Paulo. E eu estava assim, meu Deus, desmaiei. Poxa vida. Como ele levanta a cabeça dele? Eu falei, calma aí, gente, calma aí. Poxa vida. Leva ele para o quartinho ali, que tem um café. O senhor quer um café? Traz. Aí eu falei, doutora, me perdoe. Ela falou, não, todo dia é isso aqui. Isso acontece. Então eu não posso com essas coisas. E eu ficava pensando, meu Deus, eu vou fazer cirurgia. Como é que é isso? Eu tenho uma foto que eu tirei um selfie para fazer o cateterismo. Hoje eu olho ela, eu estava de máscara.
um olhar de gente desesperada. Meu olhar, eu falei assim, Jesus amado. Eu falei assim, meu Deus, eu nunca dormi, nunca fizeram cirurgia em mim, eu nunca passei por isso. Né? Entrei, saí, fiz a cirurgia, fiquei em UTI, vendo gente lá. A senhora deu um rebote lá e xingava o povo, e eu só olhando, né? O pessoal dando banho na gente. 2 senhoras me dando banho. Olha, eu vou falar para você. Tem situação mais vexatória. Teve um dia que eu falei assim, hoje não, nós tem que dar banho. E a mulher vira para você para lá. Meu Deus, que vergonha, moça. E no dia seguinte, não, fulano aí mudava, eu já estava conhecendo todo mundo. Eu falei, meu Deus, que virada foi essa? Da onde saiu? Foi o que eu fiz de errado? Então a adversidade vem para todos nós. E não tem controle. Não está no meu e no seu controle. Não somos nós que definimos a hora que começa, muito menos a hora que termina. Não há controle. Pode estar às portas. E nós precisamos compreender que só existe uma forma de enfrentar a tempestade. Só existe um recurso para que enfrentemos a tempestade que está acontecendo ou que virá a acontecer. O apóstolo Paulo diz que o dia mau vem. O dia do ataque portentoso ou da disciplina poderosa de Deus vem. E só existe uma chave para sair. Não há outra chave, não há outra forma. Não há outro jeito. Não tem jeito. Sair da tempestade é preciso que tenha se tomado uma decisão. Hoje nós falamos muito de decisão. Falamos de decisão no café da manhã com a pastora Wade. E está aqui no meu esboço. A decisão. Todos nós temos uma forma de sair, mas só uma é eficaz. Só uma saída, uma chave é eficaz. O pastor Hernando Dias Lopes, um livro que ele trata exatamente dessas tempestades de Marcos capítulo 4, ele diz assim, a diferença entre um crente e um ateu não se revela nas circunstâncias, ou seja, no que acontece em suas vidas. A diferença entre um e outro não são as circunstâncias, mas o fundamento sobre o qual cada um constrói a sua vida. Mateus capítulo 7, versos 24 a 27, vamos lá? Ainda reforçando as adversidades como algo que todos nós temos direito. Mateus 7, 24, que fala dos 2 fundamentos, dos 2 construtores. Mateus 7, 24 diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que há de idêntico
na vida desses dois construtores. O que nós podemos mostrar aqui que são idênticos para ambos. O texto não se dá o trabalho nem de colocar um termo diferente. Ele repete as mesmas coisas que cada um desses construtores enfrentam. O construtor que edificou a sua casa sobre a rocha diz que contra ele caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. O construtor que edificou a sua casa sobre a areia, as mesmas intempéries e circunstâncias o acometeram, idênticas. E caiu, versículo 27, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou. Construir sobre a rocha, construir sobre a areia, não quer dizer que o que construiu sobre a areia tem como consequência enfrentar adversidades. E o que construiu sobre a rocha, não viver uma vida de céu de brigadeiro, mar de almirante. Ambos enfrentam as mesmas adversidades. É direito de ambos. Mas um estabeleceu o fundamento, que é Cristo. O outro edificou sobre a areia, sobre o vazio, e grande foi a sua ruína. O que constrói sobre a rocha enfrenta as mesmas dificuldades, o máximo que ele tem que fazer ao final é um reparo no reboco, é uma troca de um vidro, é uma porta que caiu, mas a edificação está intacta, segura, protegida para toda e qualquer situação que venha enfrentar. O que constrói sobre a areia, o que não tem fé, o que é ateu, o que desconsidera a presença de Deus, o que ignora a palavra, o que se deleita nos seus pecados, edifica sobre a areia, e grande é a sua ruína. O fundamento é que vale. Porque o que constrói sobre a areia, ele constrói rápido, porque gasta menos material, ele faz mais casas, ele é tido como alguém, rapaz, esse cara é um empreendedor, esse é bom. Todo mundo está vendo a obra dele, todo mundo está vendo quantas casas ele constrói, desperta inveja até da família, ou dos que estão à sua volta. Puxa vida, fulano está prosperando, veja quantas casas ele construiu, como está visível e patente o consentimento ou a visão de empreendedorismo que ele tem. Enquanto o que está construindo sobre a rocha está cavando, está desgastado, mas está cavando, para buscar a rocha e lançar os alicerces. O que constrói sobre a areia já construiu um condomínio. E todo mundo aplaudindo, todo mundo quer ir lá visitar, todo mundo quer ir lá comprar, todo mundo quer ir lá comer um churrasco todo fim de semana. Enquanto o prudente está lançando os alicerces sobre a rocha. E vem a tempestade, vem a adversidade, e da noite para o dia, anoitece e não amanhece, a casa está no chão, a vida está destruída, o casamento está destruído, a vida financeira está destruída, a vida profissional está destruída, o ministério está destruído. Mas quem edifica sobre a rocha, vem a adversidade que vier, ele permanece firme, inabalável, sabendo, como diz a palavra, que o seu trabalho não é vão. Ele sabe muito bem em quem ele tem confiado a sua vida, onde ele tem semeado as suas lágrimas e o seu suor. As adversidades vêm para o prudente e para o tolo, para o bom e para o mal, para o que é justo e para o que é injusto. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 5,
Jesus diz que, olha, o Pai faz nascer o sol sobre bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos, assim como a adversidade vem sobre bons e maus, e sobre justos e injustos. Agora, o livramento, o escape, a saída, não é para todo mundo. É só para quem toma a decisão. É só para quem consegue ver que Deus está no barco. É só para quem sabe e conhece e tem condições de discernir que Deus vem andando por sobre as águas. É só para quem tomou a decisão e tem recurso para levantar os seus olhos aos montes e perguntar: de onde virá o meu socorro? E em seguida responder: o meu socorro vem do Senhor. A decisão é quem vai te dar os instrumentos para se livrar de toda e qualquer adversidade, de que o vento e o mar se acalme e venha grande bonança, ou que em meio à tempestade o Senhor, nem que andando por sobre as águas, Ele venha ao meu encontro para fazer acalmar a tempestade. Existe uma decisão a tomar para que aquilo que vem para todos, a solução seja para alguns. Para que eu e você possamos desfrutar do escape. Anos atrás, bons anos, o pastor acho que não vai lembrar, nós saímos no culto à noite aqui e fomos comer uma pizza lá na Vila Nova. Já era 7, 8 horas, mais de 8 horas da noite. E de repente chegou um rapaz, um jovem. Parou do lado da nossa mesa, a gente estava num lugar que dava para ver a calçada. Parou do lado do pastor e falou assim: o senhor é pastor? Ele falou: sou. O senhor pode me acompanhar? Desceu a escada, conversou um pouco, saiu andando lá para a Quinta Avenida. Quem conhece Oscar Pita, esteve aqui entre nós. Oscar estava vivo ainda. Oscar falou assim: bora junto. O pastor atravessou a rua, entrou num barracão, num corredor lá tem a nona avenida com a feira, tem uma loja de imóveis, tem uma casa aqui, tem um barracão no fundo. E assim, aquela iluminação maravilhosa, né? E o pastor saiu atrás desse rapaz, e entrou, e eu atrás da árvore aqui, a gente corria no... né? Chegou lá, a gente entrou, já estava tudo pacificado. Esse rapaz, um jovem, usuário de droga, cresceu na igreja e chegou em casa e encontrou a irmã endemoniada, com seus pais velhinhos, assembleanos, tentando resolver o negócio. Essa coisa de libertação não é um conhecimento bem distribuído, né? E a menina com faca, com tudo. Esse rapaz chegou lá, no auge do seu doping, disse que ajoelhou e clamou a Deus. E Deus mostrou o pastor na pizzaria. Eu estou falando aqui, testemunho vivo, nosso. Deus mostrou o pastor sentado na pizzaria. Ele levantou e foi lá e perguntou: o senhor é pastor? Sou. Ó, tem um problema aqui. Foi lá e resolveu. Drogado. Sabe-se lá quantos dias estava fora de casa. Mas dobrou o joelho. Clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou o socorro. Deus é o socorro bem presente em meio à tribulação. Deus podia ter falado assim: não, você está drogado, sai para lá. Vou mostrar nada não, se vira aí, rapaz. Agora você vem atrás de mim. Estava aí fumando, cheirando, fazendo, agora vem com esse bafo de onça aí e clamar para mim. Vai embora. O Senhor enviou socorro. Esse é o resultado da decisão. Esse é o resultado de erguer a mão ao céu e dizer: eu não consigo mais.
Jesus, em Mateus capítulo 11, de 28 a 30, ele diz para a multidão: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Naquela multidão, tinham pessoas que estavam em paz. Naquela multidão, tinham pessoas que estavam bem com a sua religião, com seu relacionamento com o sobrenatural. Tinha pessoas que estavam tranquilas. Meu emprego está bom, estou ganhando bem, minha casa está em ordem, meus filhos estão estudando, meu trabalho está bom. Cansado não. Mas Jesus pode dizer: não é para você. Sua hora não chegou. Eu quero aqui os cansados e sobrecarregados, os que não aguentam mais a vida que estão levando, que é uma noite de satisfação na balada, no álcool, na droga, no fumo, na prostituição, no roubo, na mentira, na confusão, no adultério. E em seguida o diabo acusa. Em seguida o diabo bombardeia a mente. Em seguida o diabo vem e tira o seu sono durante a noite. E essa pessoa não sabe o que fazer, porque não sabe a quem recorrer. Pessoas tiram a própria vida, porque não sabem mais a quem recorrer, achando que a solução é horizontal, é um psicólogo, é um psiquiatra, é um tarja preta. E não sabe a chave que usa, não sabe aquele a quem recorre. E uma decisão basta para isso. Uma decisão basta para que, andando por sobre as águas, para que apenas com uma palavra, ou para estar física, pessoalmente, visivelmente presente, não importa, o socorro vem. Uma única decisão, uma única postura, escolha, é suficiente para que a tempestade, a adversidade seja enfrentada com ânimo de sair dela, que não vai me fazer me entregar, jogar a toalha, entregar os pontos, porque eu sei quem vem em meu socorro. Salmo 57, o salmista diz: eu me abrigo, me escondo à sombra das tuas asas, até que as calamidades passem. Porque eu clamo ao Deus Altíssimo, o Deus que por mim tudo executa. E envia a sua misericórdia, a sua fidelidade. Ainda que armem laços, abram covas para que eu caia nela, eles mesmos cairão nas suas próprias armadilhas, porque o Senhor os confundirá. Basta uma decisão para abrir a sua boca e dizer: espírito de confusão, de divórcio, eu te ordeno, em nome de Jesus, sai da minha casa agora. E ele vai sair. Basta uma decisão nessa manhã. E toda adversidade, ainda que a tempestade esteja aí, você abrir a sua boca e diz: em nome de Jesus, cessa. Em nome de Jesus, aquieta. E haverá grande bonança. Basta uma decisão. Basta reconhecer uma vida de pecado. Porque Jesus não salva o bom, não, viu? Sinto dizer. Jesus não salva bom. Jesus não salva justo. Jesus não salva a pessoa que é generosa. Jesus não salva aquele que faz o bem a todos.
Jesus salva o mal. E ele diz no Sermão do Monte, para todos aqueles, diz, vós que sois maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu vos dará boas coisas. Jesus veio para salvar todos, e todos são maus. Não é o calibre dos meus gestos que vai definir se Jesus, porque senão é o seguinte, Jesus me salvou porque eu sou bom, ele me recrutou. Eu fui selecionado, pastor Brito, porque eu sou bom. Ele olhou na terra e falou assim, eis, eu sou Noé, né? Vem para cá para o meu time, você é bom demais. Eu só vou dar uma ajeitadinha aí na sua roupa, mas olha, você é uma pessoa maravilhosa. A inveja não passa no seu coração, a ganância também não. Você é São Francisco de Assis. Você é uma pessoa boa demais. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Para o Silvio Santos, vem para cá, vem para cá. Não. Jesus chama os maus. E nós somos ex-maus. Porque o Senhor nos regenerou. O Senhor nos purificou com o seu sangue. O Senhor nos tornou justos pela morte redentora da cruz do Calvário. Nosso passado é de mal. Nosso passado é perverso. Nosso passado é repugnante. E passado pela cruz, o Senhor nos fez novas criaturas, regenerados, justificados, santificados e glorificados, porque a palavra do Senhor não volta atrás. A glória é para nós. Ele irá nos glorificar. Portanto, há uma única decisão a ser tomada nessa manhã, para experimentar toda sorte de maravilhas. Tem um hino que diz que nós somos firmes nas promessas. Para você ter ânimo e ter uma promessa em que se agarrar, e ter um horizonte claro e límpido da bondade de Deus sobre a sua vida. De olhar o horizonte e não ficar com o coração duvidoso, porque aquele que prometeu é poderoso para cumprir. E se ele o disse, ele vai cumprir. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É nesse que nós confiamos a nossa vida e nossa história. E nós estamos reunidos aqui nessa manhã, você que nos visita, para que essa decisão passe no seu coração. Para que de forma ousada, intrépida, deixando de lado tradição familiar, porque pode acontecer, se eu for na frente levantar a mão, o que é que minha mãe vai falar de mim? O que é que meu irmão, minha família vai dizer? Aí, você foi na igreja evangélica, aí agora está todo crentinho. Quando eu entrei aqui a primeira vez, eu pensava assim, dá até alguém que eu conheço sentado na sorveteria lá e depois vai mandar algum, não sei se tinha WhatsApp naquela época, vai ligar para mim, eu te vi, hein? Eu vi você entrando lá, hein? Teve um amigo meu que falou isso para mim. Ele falou assim, ó, eu não te vejo mais. A gente saía, bebia, fazia tanta coisa, e eu não te vejo mais. É o quê? A igreja? Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu não vou na casa de ninguém se não me convidar, primeiro. Não, porque você deixou de ir lá em casa. Eu falei, não, você não me chamou mais, filho. Eu não sou de ir na casa de ninguém se não me convidar. Você vinha na minha casa quase todo dia. Ele vinha com a viatura, parava na minha porta, entrava lá, né, abria, tinha lá uma sopinha e tal. Eu falei, deixa eu ver se tem sopa aí. Sentava, a gente tomava sopa junto. Sumiu. Aí depois de um tempo, eu falei, você sumiu. Eu falei, não, você que deixou de ir na minha casa. Eu sou o mesmíssimo, com a mesma hospitalidade. A gente ri de outras coisas, mas... Então, tem questões familiares e sociais que podem estar aí na sua cabeça. E eu estou pronta
Mas e minha família, hein? E meus irmãos, meus amigos, hein? E a pelada de sábado, né? Eu passava, a irmã não está aqui hoje, eu passava aqui e deixava minha esposa, eu não era convertido ainda, 5 para 7, 10 para 7, deixava ela aqui, a irmã Ana ia lá na porta do carro e falava assim, ó, eu ainda vou ver o senhor aqui, hein? Aí eu olhava para ela e falava assim, fica aí, tchau, vou ali assistir o jogo das 19, e ia para casa. Toda vez que eu vinha aqui, ela falava assim, eu ainda vou te ver aqui, viu? Eu fiz, irmã, beleza, vai lá. Uma decisão. Eu me converti numa circunstância talvez improvável. Não vou entrar em detalhes aqui. Acho que só quem se converteu naquele dia fui eu. Eu quero esse privilégio. Eu gostaria desse privilégio, de ser só eu. Saiu todo mundo lá vibrando, tal, mas o único convertido fui eu. Eu tive um congresso só para mim. Eu me converti num congresso da Luz para os Povos, certo? E eu já estava assim, eu vou embora, terceiro dia. Eu vou embora, porque eu não estou concordando com nada. O povo está dando glória a Deus, mas eles estão certos, o errado sou eu. Eles estão na praia deles e eu estou aqui, Aí o pastor Brito subiu para pregar. Eu não chorei porque eu sou homem. Eu estava explodindo. Eu virei para meu cunhado e falei assim, entendeu aí? E o burburinho lá embaixo. Eu já não estava, já estou vendo aqui, o movimento para cá, um saiu, outro entrou, outro não sei o que, lá. E aí eu parei e falei assim, Senhor Jesus, nem tudo é igual. A igreja evangélica, o povo de Deus, não é um caminhão de japonês, não. Existem justos pregando o evangelho. E nós temos que estar, como diz o Salmo 57, firme está o meu coração. Ele quer dizer, preparado está o meu coração. Louvarei ao Senhor enquanto eu viver. Se o seu coração está pronto, se o seu coração está preparado, hoje é o dia. Não deixa para amanhã, não. É hoje. É agora. Levante a sua mão. Reconheça-se pecador. Arrependa-se. E se aproprie da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. E se lave no sangue de Jesus. E seja purificado de todo pecado, de toda iniquidade. E receba o dom do Espírito Santo. Deus fará de você morada, para que ao falar aqui a palavra, a mensagem, você de lá diga amém, porque o Espírito de Deus confirmou no seu coração. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo diz, ninguém, pelo Espírito Santo, pode dizer, Jesus seja maldito. Mas só quem tem o Espírito de Deus pode dizer, Senhor Jesus. Essa é a decisão que você vai tomar nessa manhã. Essa é a decisão que tem que ser tomada nessa manhã. Erguer a sua mão ao céu, reconhecer-se pecador diante de Deus, arrepender-se do seu pecado, lavar-se no sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário e renascer de novo, e ser regenerado, e ser justificado, e ser purificado, e ser nova criatura para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. E aí eu vejo Cristo no barco, e aí em meio à escuridão, os irmãos não sabem o que é uma escuridão. Os irmãos acham que Pedro e Tiago estavam no barco e meteram uma luz de holofote. Quem é aquele?
ou um drone soltou uma luz, ou a luz dos postes. Noite é noite. Eu sou oficial de marinha mercante. Eu já vi noite no meio do oceano. Eu já vi mar revolto no meio do oceano. E noite é noite. Você não enxerga um palmo na frente do seu nariz. E os discípulos viram aquele que vinha. E ele diz: não temais, sou eu. Em meio às trevas, em meio à dificuldade, em meio à adversidade, a palavra do Senhor para nós é: não temais, sou eu. Intimidade de invocando o nome de Jesus, receber o socorro em ocasião oportuna. É chegar diante do trono da graça com confiança e encontrar nele misericórdia. É ter acesso ao trono, acesso à sala da presença de Deus, porque o véu se rasgou de alto a baixo. Você sabe o que é isso? Imagina você servindo na hora nona, às 15 horas, a hora do sacrifício diário, e você não pode entrar no Santo dos Santos, muito menos olhar, e de repente o véu se rasga e você vê a arca da aliança. E o apóstolo Paulo diz: entrem com intrepidez, lavando-se a consciência de toda iniquidade, e por meio de Jesus Cristo entra na presença do Todo-Poderoso, porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que pelo pecado e pela imperfeição poderiam ser ali fulminados. Em Jesus nós temos acesso à sala da presença do Todo-Poderoso, sem medo, sem culpa e sem condenação. O diabo não tem mais poder sobre nós. O diabo não tem mais poder sobre a sua casa, porque agora você, convertido, renovado, regenerado, ergue as suas mãos aos céus como Moisés sobre aquela montanha, e o povo e a palavra e a mão de Deus vai operar poderosamente na sua casa. Você vai levantar a mão sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios, e o Senhor fará prosperar todas as obras das suas mãos. Você vai abrir a sua boca no trabalho, o seu amigo, o seu colega, que nunca falou com você, vai chegar diante da sua presença e dizer: me ajuda porque eu estou inconsolável, me ajuda porque eu perdi um ente querido, me ajuda porque a minha casa está em desordem. E você vai ter uma palavra adocicada, temperada com sal, cheio do poder de Deus, que encontrará lugar no coração desse colega ou dessa colega. O Espírito do Senhor fará uma obra poderosa na sua vida, e através dela você vai ser instrumento de Deus nesta geração e nesta dimensão. Você vai ser instrumento de Deus nesta região em que nós nos encontramos. Você vai voltar para o seu lugar de trabalho, as mesmas pessoas, os mesmos trabalhos, as mesmas circunstâncias, porém agora como um luzeiro no meio das trevas. Vai trazer bonança para seu trabalho, vai trazer quietude para os seus relacionamentos, porque você tomou uma decisão de deixar para trás toda ignorância, toda impiedade, toda rebeldia, e escolheu andar com aquele que tudo pode, com aquele que tudo vê, com aquele que tudo sabe, e aquele que te sustenta na palma da sua mão. Essa é a decisão dessa manhã. E aí, ainda que tenha que andar por sobre as águas, você vai andar.
Ainda que tenha que abrir um mar para que você passe a pé seco, vai se abrir. Porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos.